Boa noite, povo de Deus, espalhado por esse Brasil. O nosso assunto de hoje é inflação. Mas, antes de abordarmos o assunto, inflação, eu quero recomendá-la, para se inscrever no nosso canal se é que você ainda não está inscrito. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo por ter se juntado a nós. Então, se você tem sido edificado com essas mensagens aqui da ITB Aju, canal da ITB Aju, então você pode compartilhar. E no final de cada mensagem você pode deixar aí o seu gostei ou não gostei, tá bom? Então, vamos nós. Inflação. Eu tirei um texto bíblico do livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 6, 66. Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Nós poderíamos ler outros versículos seguintes, mas eu quero me prender apenas a esse versículo de Apocalipse 6, 6. Apocalipse 6, 6, aqui nessa Bíblia, nessa linguagem, ela diz assim: então, ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada pelo mesmo valor, pelo mesmo preço. E não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite, ou nem o azeite, nem o vinho. Inflação. Há muitos anos atrás, havia as trocas. No começo de tudo, da humanidade, não tinha moeda, e se fazia troca de produtos. E talvez nessa época não houvesse inflação, porque é a troca de produto, mas depois que foi gerado, produzido as moedas para o dinheiro circular, a partir daí começou a inflação. Então, em todos os países do mundo tem a pequena ou a grande inflação. E aqui no livro de Apocalipse, que é uma palavra profética, é um livro de profecia, e Deus viu bem mais longe do que qualquer um ser humano. Então, há mais de 2000 anos atrás, quando estava sendo escrito o livro do Apocalipse, Deus revelou esse, vamos chamar de evento. Deus revelou esse evento, que no final dos tempos haveria essa inflação. Inclusive, ele fala de um cavalo preto. Por isso que há muito tempo eu tenho escutado as pessoas, talvez não de forma intencional, mas eles dizerem: a coisa está preta. Dos cavalos que aparece aqui no livro de Apocalipse, o cavalo da inflação é o preto. Cavalo preto. Então,
Eu tenho visto que a inflação ela tem sido um evento mundial, né? E hoje muito admira as pessoas que os Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, potência econômica, potência bélica, né? Armamentos e tal. Então a maior potência hoje enfrenta uma crise econômica, né? Enfrenta uma inflação muito alta. E hoje se faz no mundo uma operação caça-culpado. Uma operação caça-culpado. Quem são os culpados de tamanha inflação no mundo? Eu notei aqui até alguns nomes, deixei de anotar outros, claro. O John Biden pode ser o culpado de tamanha inflação? Pensei em outro líder, Vladimir Putin. Será que ele é o culpado por tamanha inflação no mundo? Pensei também em Paulo Guedes, ministro da Economia do país brasileiro. Mas pensei também em Zelensky. Será que o culpado dessa grande inflação é o Zelensky? Será que o culpado dessa grande inflação mundial foi o coronavírus? As medidas adotadas pelos líderes mundiais? Pensei, a culpa dessa inflação é de Lula? Também pensei, de Lula que não é. Afinal das contas, ele não é culpado de nada. Então pula aí essa cogitação. Então, o mundo tem enfrentado essa crise econômica, essa inflação. Mas Deus já havia previsto isso para o mundo no final dos tempos. E ele usa esse versículo para nos alertar. Ele usa esse versículo para nos alertar, dizendo que a inflação chegará a um ponto em que 1 quilo de trigo vai valer a diária de um trabalhador comum. Então ainda não está tão alto assim, né? Então 1 quilo de trigo vai equivaler a uma diária de um trabalhador comum. Um trabalhador comum hoje deve estar ganhando R$ 50, mais ou menos, R$ 60. Né? Estou dizendo assim porque tem servente de pedreiro. Inclusive eu estou construindo ali o Templo de Salomão. Não é o Templo de Salomão, é o Templo de Salominho. Porque não é tão grande e não tem tanto ouro e prata como tinha o Templo de Salomão. Por isso eu estou chamando de Templo de Salominho. Então, lá tem servente de pedreiro fazendo ainda de R$ 50 a diária. Mas a do pedreiro, se ele for fazer, vai uma média de R$ 100, 110, R$ 120 é a diária de um pedreiro. Então, se leva 1 quilo de trigo no final de um dia de trabalho de um pedreiro, se leva para casa 1 quilo de trigo, ou, pelo mesmo valor, 3 quilos de cevada. Naquela época, se fazia pão de cevada. Né? Hoje só tem pão, assim, tem pão de milho, pão de farinha de trigo, tem pão... Naquela época tinha pão de cevada, né? Então, a inflação é muito alta. Acredito até que ainda não está chegando a isso, nós ainda não chegamos a isso. Tudo indica que ela ainda irá chegar, né?
Então a gente faz hoje uma operação caça-culpado espalhada no planeta Terra para saber quem são os culpados da inflação. Às vezes, muitos culpam a Petrobras. A culpada disso é a Petrobras, né? E assim vai. Então, cada um arranja um culpado. Cada um encontra um culpado para acusá-lo. Mas o planeta e a economia, ela vai como está escrito. Então, quando Deus usou o valor da diária de um trabalhador comum, é porque podia se passar os anos, podia se passar milênio, mas isso sempre seria atual. Por que sempre seria atual? Porque um trabalhador comum, ele, na regra geral, ele nunca vai ganhar a diária de um engenheiro, a diária de um coronel, de um tenente-coronel, de um general, de um deputado federal, né? Então, ele vai ser sempre aquele mesmo valor. Hoje se usa muito a expressão aumento de salário. Mas eu, aqui na frente da TV, às vezes assistindo os noticiários, eu sempre penso que não há aumento de salário. O que há é apenas reajuste, né? Porque eles reajustam, aí depois do reajuste, de feito aquele reajuste, um dia depois que foi feito, ele já começa a descer, ele já começa a cair. O poder de compra, a inflação é a perda do poder de compra. Então ela vai perdendo, aí vai, aí quando chega lá num ponto que não está dando para comprar mais muita coisa, aí eles voltam para a posição inicial. Então é reajuste e não aumento. Então não deveria ser usado a expressão aumento de salário, mas reajuste salarial, né? Tem muitos que acertam, né? Eu já ouvi bastante pessoas usarem essa expressão, reajuste salarial e não aumento de salário. Então Deus sabia que era assim que ia funcionar no final dos tempos, e a carestia, a escassez, e eu não sei se você percebe que sempre que é anunciado a escassez de algum produto, aí já fica todo mundo de antenas ligadas, de ouvidos bem abertos e de olhos bem arregalados, porque aí vem aumento, né? Então, a escassez de qualquer produto. Então, nós já temos hoje muitos países no mundo que estão com escassez de produto. Tem alguns até que têm o dinheiro, mas não têm um produto. Graças a Deus, que o Brasil, ele é um dos países que ainda está alimentando aí um grande percentual do planeta Terra. Então, isso é muito bom. Isso é muito legal. Aqui para nós pode até faltar o dinheiro, mas o produto a gente tem aí no mercado, né? Então, inflação é isso, é a perda do poder de compra, e o mundo vai, como está escrito. Então Deus já tinha visto isso, Deus já tinha previsto, e hoje nós enfrentamos essa crise econômica no mundo. Hoje, por exemplo, a Rede Globo, ela dá muito ênfase no seu noticiário que o culpado dessa inflação é o governo Bolsonaro, é o Paulo Guedes, como seu ministro. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo e conhecemos as sagradas letras, a Bíblia Sagrada, nós sabemos que não tem culpado. Qualquer governo que se colocar lá vai ter que enfrentar esse grande desafio aí, né? De pelo menos equilibrar a inflação. Eu já não digo baixar, porque dificilmente se baixa, mas equilibrar aí a inflação. E eu diria no Brasil e o mundo todo. Então, no livro de
Malaquias, no capítulo 3, no versículo de 16 a 18, esses dois versículos, eles nos dão a solução. Eu trouxe aqui o problema, né? Assim, e agora eu quero trazer para você a solução, né? Então, o Malaquias, capítulo 3, versículos 16 a 18, Malaquias 3, de 16 e 16. Deixa eu achar aqui o Malaquias, né? Malaquias, capítulo 3, de 16 a 18. De 16 a 18. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Depois, aqueles que temiam ao Senhor, repetindo, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Para você que pensa que Deus te ouve só quando tu ora, está enganado. Deus não está te ouvindo só quando tu ora. Deus está te ouvindo quando tu conversa com as pessoas. Deus aqui está vendo os crentes conversando uns com os outros. E o Senhor ouviu a conversa deles com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não servem. Gostou? Outra vez, vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, qual é a solução da inflação? É você viver uma vida de comunhão com Deus. Deus criou os seres humanos para um relacionamento de amor, para um relacionamento de amizade. Porém, eles têm desprezado isso. Então, eles não se preocupam. A humanidade, não estou falando de Brasil, estou falando de humanidade. Os seres humanos que compõem o planeta Terra, eles têm abandonado, eles têm desprezado Deus e o seu conhecimento. E por conta disso, tem vindo todo tipo de coisa ruim sobre a Terra. Mas Deus, Ele traz essa maravilhosa promessa, essa linda promessa, dizendo outra vez, vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Às vezes, os filhos de Deus acham que não tem diferença nenhuma de quem serve a Deus e de quem não serve. A inflação está aí para todo mundo. Sim, está aí para todo mundo. Nós temos... eu vou ali na panificadora e estou comprando 3 pães por R$1. Aqui em Aracaju, né? 3 pães por R$1. Mas o bandido vai lá e compra 3 pães por R$1. Isso quer dizer, parece que estamos no mesmo planeta, parece que estamos no mesmo barco. Só que tem uma diferença. Existem aqueles que estão sem condições de comprar o pão de 3 por R$1.
Mas se você amar a Deus, tiver um relacionamento de amizade com Ele, desenvolver um relacionamento de amor com o seu Criador, Ele vai dar exatamente o valor necessário para você comprar o pão que você precisa. Ah, mas aí a inflação está grande e as passagens de avião estão muito caras e não tem, não dá para viajar. Dá para viajar sim. Se você confiar em Deus, desenvolver um relacionamento de amizade, de amor com Deus, Ele vai dar um jeitinho de colocar essa grana cara, né? Esse valor que você diz que é caro, que é muito alto, Ele vai colocar e você vai viajar. Porque o compromisso que Deus tem não é com a inflação. Deus tem compromisso com você. É com você. Que diz que tem Ele como o amado da sua alma. Então, por que ficar preocupado com a inflação? Agrada a Deus. Desenvolve um relacionamento de amizade e amor com Ele e você vai ver. Você vai tá caro as coisas? Vai tá caro. Mas Deus vai dar um jeito para você comprar caro mesmo. Porque Ele cuida de você. Então Deus não fica mais fraco porque a inflação está alta. Deus vai perder o poder de cuidar de mim, pastor Raimundo Pinto da Silva. Deus não vai poder cuidar de mim porque a inflação está alta. Mas deixa para lá. Brincadeira. Quer dizer que Deus perde o seu poder de cuidar de mim porque a inflação está alta? Porque 1 litro de gasolina deu R$7? Não. Não é assim que funciona com Deus. O litro de gasolina vai dar R$7, ele vai me dar uns 7. O litro de gasolina deu 10, ele vai me dar uns 10. Agora, se eu ficar só de olho na inflação, preocupado com a inflação, e não se preocupar com o relacionamento de amor com ele, aí você vai entrar num parafuso mesmo. Aí você vai ver o que é bom para tosse, que não é nem mel com a tosse. Você vai sofrer como galinha para tirar o choco. Porque você desprezou a Deus. Você frequenta as reuniões da sua igreja? Não posso, não tenho tempo, porque eu trabalho muito, eu chego cansado, então deve estar rico. Deve estar rico, você trabalha muito. Não deveria nem estar reclamando da inflação, porque você está trabalhando muito. Então quem trabalha muito tem dinheiro, ou não. Sabe por quê? Porque você não tira um tempo para se relacionar com o seu Deus. Você não se junta com os santos da sua igreja para poder estudar as Sagradas Escrituras. Você, na verdade, despreza. Diz que não despreza, mas você despreza sim. A verdade é que você despreza. Então não participa das reuniões, porque trabalha muito, e aí eu sempre fico pensando assim. Então deve estar rico. Mas aí quando eu vou ver a vida, tá aí todo enrolado que só cabelo de africano. Né? Então, se trabalha muito, deveria estar rico, mas não, trabalha muito e está mais pobre. Sabe por que isso? Porque você acha que trabalhar muito é que vai te tirar do funil. Trabalhar muito é que vai te tirar da inflação alta. Não, te relaciona com Deus. Desenvolva um relacionamento de amizade e amor com Deus e você vai ver que vai melhorar muito a sua vida. Vai diminuir até um pouco o seu trabalho, né? Porque não é por trabalhar muito que Deus abençoa, não. Tá bom? É relacionamento com Deus, é amizade com o Criador. Desenvolva um relacionamento de amor com Deus a ponto de você chamar Ele de amado da sua alma. Aí você vai ver que você vai passar pela inflação, vai passar por cima, não vai nem ver, porque Deus vai cuidar de você. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Deus quer cuidar de você e Ele nem quer que você se preocupe com a inflação. Ele quer que você se preocupe com o relacionamento de amor com Ele. Mas o que está acontecendo hoje com a raça humana, com a humanidade, é diferente. Está todo mundo na inflação, está todo mundo preocupado com a inflação. A preocupação está tão grande que nem se reúne nas igrejas para as reuniões. A nossa igreja, aqui na Tabernáculo Batista em Aracaju, nós temos reuniões na quarta-feira, tem estudo da palavra, mas são 4 gato pingado
que aparece nas nossas reuniões. E aí eu pergunto, cada um tem sua razão para não estar ali. Né? Não, eu estava trabalhando, eu estava isso, eu estava aquilo, e tem sempre uma razão para não estar na comunhão dos santos. E aprendendo a palavra de Deus e se relacionando com Deus e com o filhinho dele. Né? Então cada um tem sua razão para isso. E haja inflação, né? E aí abre a TV e fica lá com a mão no queixo. Oh, que absurdo, que inflação! Né? Se tivesse desenvolvido um relacionamento de amor com Deus, então estava de boa, porque Deus cuida. Então Deus não chega para a inflação, olha assim e fala: eu não vou cuidar do meu filho, da Terezinha, né? Não vou cuidar da Terezinha porque, olha, o litro de gasolina deu R$10 o litro de gasolina. E eu, um Deus fraquinho, né? Eu vou poder cuidar dela com um litro de gasolina de R$10? Que coisa! Deu 3 pães, 3 pães por R$1. E agora? Eu, como Deus, como é que eu vou cuidar dela? Com 3 pães por R$1? Não é assim que funciona não, viu? A inflação não faz Deus perder o seu poder de cuidado, não. Não é um litro de gasolina de R$20 que vai fazer Deus perder o seu poder. Deu R$20 o litro de gasolina. Agora, coitadinho de Deus. Que eu tenho pena de Deus agora para cuidar dos seus filhos na terra, né? Que coisa difícil cuidar dos filhos de Deus. Não é assim que funciona. Não importa quanto vai dar o litro de gasolina. Importa é o seu relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com Deus? Você pelo menos tira um momento no dia para orar a Deus e conversar com Ele sobre o assunto da sua vida? Qual é o relacionamento de amor que você tem com Deus? É o relacionamento só do pede-pede? Do dadá? A sanguessuga tem 2 filhas, mas é filho da sanguessuga, não é filho de Deus, não. Dadá. Né? Então você só se junta com Deus para pedir? Você conhece aquelas pessoas que quando passa não sei quantos anos sem ligar para você e no dia que liga já é para pedir? É esse tipo de relacionamento que você tem com Deus? Você só liga para Ele na hora de pedir alguma coisa? Você acha que está precisando? Deus nunca teve interesse disso. De criar um gabinete da pedilância. Nunca foi isso. Deus nunca teve interesse disso. Deus sempre quis que você tivesse um relacionamento de amor com Ele. E depois disso, aí Ele cuidará de você. Tá bom? Então, não se preocupe com a inflação. Se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Tá bom? Eu vou orar a Deus pedindo a Ele que essa mensagem entre na tua alma. Não entre só no teu ouvido, mas entre na tua alma. Deus eterno, quero te apresentar o nosso ouvinte. Quero te pedir, Senhor, que eles abram os seus olhos, abram os seus ouvidos e arregalem os seus olhos para a importância de um relacionamento de amor com o Criador. E que eles tirem a atenção da inflação e coloquem a atenção em Ti. Que você não perde o poder porque a inflação subiu. Não importa quanto dá um litro de gasolina, é para você cuidar de nós. Você cuidará de nós. E você já mostrou isso ao longo das Escrituras Sagradas, ao longo da história da humanidade, ele sempre mostrou isso. A humanidade em decadência, a humanidade em problemas, e aí você chegou lá e mostrou que para você não tem problema. Tem problema para os seres humanos, mas para o Senhor não tem. Então que eles possam, Senhor, estar enxergando isso, abra os seus olhos para que eles enxerguem a necessidade de um relacionamento de amor com você. Por favor, Senhor. Então escute a nossa oração no nome maravilhoso, esplêndido, espetacular de Jesus Cristo, o grande cuidador das nossas almas. Te amo, não te amo tanto que você merece, mas eu te amo. Recebe um forte abraço com expressão de carinho e amor entre criatura e Criador. No nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, espalhado pelo Brasil e o mundo agora e sempre. Amém? E vamos embora. Feliz e alegre com Jesus.
quero te dar um aviso. A partir de terça-feira, nós estaremos aí com um projeto de trazer umas mensagens, uma série de mensagens, e nós queremos que você ouça elas para que você seja edificado, você e a sua família. Tá bom? Deus abençoe vocês muito e sempre. Acabou!